Bom dia pessoal, vamos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema peculiar, que é sobre como conseguir se aposentar com R$ 1.000 por mês usando R$ 1.000. Eu sei, é um tema bem, como é que eu posso dizer assim, eu não tenho tanta vontade de fazer, mas é uma lacuna de mercado que do meu ponto de vista eu descobri que eu não sei por que uma força maior diz assim, Alexandre, fale sobre isso, porque se porventura acontecer, você foi o único que falou. Não sei dizer exatamente o que me move para falar isso. Não vou falar quem eu acho que possa ser, porque eu acho que não convém ao caso, que pode dar ruim, mas eu sinto que eu preciso falar sobre isso, e para depois, se porventura acontecer alguma coisa, aí de repente eu digo de onde veio essa ideia, tá? Acontece o seguinte, existe um claro risco falimentar nas ações da Azul, como sempre, e eu tenho que dizer isso, porque senão vai ter gente que vai ficar comprando, vai ficar se arriscando e vai dizer, ó, foi aquele lá que falou, aquele lá que falou. Não venha com essa não, tá? Aqui eu falo de investidor para investidor, pessoa física para pessoa física, eu como Alexandre economista, e eu estou falando tudo que eu falo aqui, eu falo balizado ou em um estudo, onde se tem o conteúdo e eu coloco ele aqui, ou balizado pelas minhas próprias ações, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Eu cheguei à conclusão que eu quero e vou tentar. Eu peço que você comente aqui aposentadoria para o YouTube entender que é relevante, e eu também vou entender, para gravar novos vídeos e conteúdos referentes para te ajudar aí. E segue pro vídeo. Fazer esse método para me aposentar, tá? E não é uma aposentadoria nossa, não. Eu ainda sou novo, então é para aposentar uma coisa e dizer assim, é um tipo, o que seria uma aposentadoria para um cara que ainda vai continuar trabalhando? Não ficar preocupando tanto com dinheiro. Acho que é um bom parâmetro. Eu percebi o seguinte, as ações da Azul hoje estão valendo R$ 1,10. Ou seja, R$ 1.100. Perfeito? Para comprar um lote de 1.000 ações. Vamos arredondar isso aqui para ficar mais fácil e eu não ter que ficar calculando tanto? Vamos fazer de conta que tá R$ 1.000, 1.000 ações? Perfeito? Fica mais fácil para calcular assim, de forma redonda, aí você só lembra que depois tem que pagar um pouquinho mais. Perfeito? Porque depende realmente de quando você comprar a ação, enfim, essas circunstâncias assim. Mas eu acho que é importante falar porque eu não vejo ninguém falando sobre isso. Aconteceu no exemplo que eu falei da Marco Polo. Você pode olhar no vídeo anterior, exatamente no vídeo anterior. Eu falei sobre quem comprou as ações da Marco Polo, hoje consegue ter um retorno de 20% sobre o capital inicial todos os meses. Não vai ser sempre 20, né? Uma hora vai ser 15, uma hora vai ser 20, uma hora vai ser isso. Porque ele comprou muitas ações, a ação subiu bastante e ele faz lançamentos cobertos e tem lucros ali através disso. Ou seja, em menos de um ano ele paga aquele valor de capital investido anteriormente e transformou isso em uma aposentadoria vitalícia, muito melhor do que os planos que hoje os bancos oferecem e melhor do que o plano do INSS. Ou seja, eu estou te ofertando aqui uma ideia que eu fiz para mim, que eu não tenho obrigação nenhuma de falar para você, com o objetivo de que se porventura acontecer no futuro e der certo, tenha um reconhecimento da minha pessoa. Esse é o meu objetivo, que eu tenha um reconhecimento. A pessoa, cara, aquele cara falou, aquele cara falou. Por quê? Muita coisa que eu já pensei, já fiz, já falei, aconteceu na bolsa, mas eu não tenho nada registrado, aí, né? Então não adianta de nada. Então aqui estou falando antecipadamente que é o seguinte, ó, 1.000 ações hoje pode te aposentar com R$ 1.000. Agora eu vou explicar como e por quê. Bom, acontece o seguinte, as ações estão a R$ 1.000. Bom, acontece o seguinte, as ações, o lote fica R$ 1.000, você gasta R$ 1.000 para comprar 1.000 ações. E existe um risco de perder tudo, existe o risco de ser diluído o seu capital, que seria a empresa lançar uma emissão de mais ações, então você vai ter, digamos, um percentual menor sobre a empresa. A ação pode cair mais de R$ 1, não pense que ela não cai mais, ela cai mais de R$ 1, ela vai ser agrupada depois, então existem certos riscos ainda atrelados a isso. Enquanto ela não sair da questão de recuperação judicial, os riscos sempre vão ser altos. Eles já são naturalmente altos por ser uma empresa aérea. Então, não é do nicho que eu gosto, tá? Ela não apresenta lucro líquido como deveria. Ela tem um risco, retorno, que aí que está o tendão, aí que está a coisa, o risco-retorno. R$ 1.000 que pode se tornar 10.000, então existe uma possibilidade de ganho de 1.000%. E é aí que eu quero entrar. Se eu comprar essa ação e ela for a 15, que 15, balizado pela cotação média dela, que geralmente oscila acima de 20, olha, dá para trabalhar com 15. Eu tracei alguns dados matemáticos e diz que existe uma possibilidade de 15% de ela atingir 15, uma possibilidade de 30% dela de atingir 10 até começo de 2027, perfeito? Tá, então são todos dados que eu fui traçando junto à inteligência artificial, que hoje é um grande aliado que a gente tem para a área de investimentos. Bom, olhando aqui, o que eu percebi? Um lançamento coberto, ATM, naturalmente, de uma empresa, uma ação, eu vou mostrar aqui, ó, volatilidade implícita, 30%. O que isso significa? O zigue-zague médio do mês e do ano que a empresa tem. Conforme maior
a volatilidade quer subir e descer a cotação dela, a velocidade, seja intraday ou seja na média semanal, conforme essa movimentação é mais forte, o preço da opção, balizado nisso, o preço da ação que imita e é derivativo, ou seja, conforme a ação oscila, a opção oscila, claro que a opção no caso tem uma validade de tempo, então ela tem algo muito similar. Na cotação de R$15, uma volatilidade média de 30 a 35, que é uma ação boa, ela não está demonstrando que existe um certo risco nela. Geralmente, quanto menos volátil a ação, mais segura ela é. Nem sempre é assim na bolsa, mas geralmente existe uma correlação. E quanto mais volátil ela é, mais exposta ela é no mercado financeiro. E a Azul sempre ela é naturalmente exposta por ser uma empresa aérea. Então ela tem volatilidade média de 50, em um mercado onde ela está bem das pernas. E às vezes até um pouquinho mais. Então o normal dela é sempre acima de 45%. Então ela naturalmente ela já paga então o preço, o prêmio, uma opção mais valorizada que a média. Então enquanto as outras ações, normalmente, com valor de R$15, você vende uma venda coberta ATM com um ganho aí de 50, 60 centavos, tá? 50, 60 centavos para fazer uma venda. Na Azul você ganha 75 a R$1, tá? E detalhe, a ação tá R$1, entendeu? Entendeu a sacada aqui? Eu acho que existe uma mola propulsor, eu acho que existe uma mola no fundo do poço que pode fazer que a cotação vá a 5, pá, numa vez só. Isso significa 500%. Isso significa algo similar ao exemplo da Marco Polo. Claro, com uma empresa mais arriscada e mais exposta que Marco Polo. Menos sólida que Marco Polo, do meu ponto de vista, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Será que a gente pode, de repente, imitar o resultado e de forma a gastar ainda menos do que no caso da Marco Polo? Acho que sim. Tá, então se eu pegar e botar R$2.000 aqui, significa que quando eu vou vender coberto as opções, que são R$2.000, 2.000 ações, vendo coberto 2.000 opções. Essas 2.000 opções eu vou vender a 70 centavos, dá 1.400. A 75, 1.500. A R$1, aí que eu quero, a R$1. R$1 fica lindo, né? A R$1 eu conseguiria então R$2.000. Tá, então significa que hoje, se eu arriscar R$2.000 aqui, para daqui 2 anos, eu posso estar ganhando 2.000 todos os meses, ou boa parte deles, né? Porque o primeiro lançamento é sempre o que tu ganha melhor, né? Você vai lançar ATM ali e tal, foi exercido, entra de novo e sim vai indo, né? Mas sempre quando você tem a distância muito grande entre o preço de aquisição R$1 e o valor da ação R$15, ele sempre vai conseguir vantagem por lançar coberto, porque não vai conseguir correr o maior risco, que é você lançar abaixo do seu preço médio de ação, que é ter que entregar a ação mais barata. Então esse risco não vai ter. Claro que a ação da Azul daqui a pouco de 15 vai voltar para 5, pode acontecer, mas ainda assim você consegue ter um lançamento coberto acima da média, porque teve essa grande valorização. O ideal também seria, tá, se a ação for a 15, botar na carteira e comprar uma ação, digamos assim, menos arriscada. Pode ser, seria o ideal. Seria o ideal. Só que aí essa ação arriscada vai estar pagando um pouco menos, tá? Porque assim, ó, você pegou a valorização, pega aqueles R$15 por ação e bota em outra ação dessa média de valor, você vai conseguir um lançamento coberto quase que similar. Sim. E aí você dilui o risco da Azul. Sacou? Sacou? Vai estar recebendo menos, mas vai estar menos exposto. Pegou a valorização, pegou isto e mudou o ativo-alvo, consegue então ganhar um lucro similar, vai estar ganhando então daí de 50 a 60 centavos. Então para 2.000 ações, vai estar ganhando então 1.100 a 1.300, vai estar ganhando menos, tá? Você percebe que vai estar ganhando um valor de 20 a 40% menos do que no caso da Azul, mas vai estar 100%, acho que, correndo menos risco, né? Então você entende que pegou a valorização de um lado e fez a troca do ativo-alvo para tirar o risco da Azul, do setor que eu não gosto também, né? Enfim, daqui a pouco sobe muito, por algum motivo até desproporcional, exagerado, e depois cai de novo, acontece, né? E ela tá para sair da recuperação judicial, então vários fatores podem acontecer dessa magnitude. Vocês veem que consegue calibrar tudo isto, consegue mudar o risco-retorno, consegue mudar a questão de como vai fazer a operação, a partir do momento que você consegue entender a questão das opções, o funcionamento delas, o funcionamento da dinâmica das ações do mercado. É muito louco isso, é muito louco. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, eu me sinto meio sozinho, porque eu só vejo os investidores falando a curva de juros está assim, isso aqui está assado, poucas pessoas físicas na bolsa, quando eles entrarem vai subir, a taxa de juros vai cair, a bolsa vai subir. Eu só escuto coisas assim, o setor aqui, essa ação descontou bastante, acho que ela vai voltar agora. Não, eu não vejo estratégia traçada. Não vejo estratégia traçada. E eu não vejo alguém dizendo, eu fiz tal estratégia. Tá, a gente sabe que eles têm, muitos influencers têm carteira divulgada, né, mas há uma porrada de ação que o cara fica ali comprando. Isso não diz muita coisa, tá? Não diz muita coisa porque... cara, comprar 20 ativos, diversificar é fácil. Aí tu não te expõe a nenhum,
Porque se um cair e dizer, ah, aquele ali, né, mas os outros estão bombando. Tu não tá exposto. Eu tô me expondo aqui, eu tô falando que eu acho que pode dar boa em uma coisa onde tá todo mundo dizendo que não tá bom, né? E como fazer então essa questão, ah, Alexandre, eu acho que eu vou comprar azul e quero ficar com azul ou tentar essa operação? De repente seja ideal, eu sempre digo, na dúvida faça metade. Vamos supor, a ação chegou aos 15, você quer manter essa coisa de, ah, vou continuar com a ação ali, já que veio até aqui, vende metade, a metade coloca em 2 outros ativos de valor próximo e que sejam mais sólidos, que tenham mais lucros reiterados todos os trimestres, que não é o caso da Azul, que tenha menos passivos do que a Azul, menos dívidas que a Azul, que a empresa aérea como um todo, né? Aí você dilui, aí você já vai estar correndo o risco de 1 para 3, né? Que você não, seria metade. Porque, não, seria 1 para 3, sim. Porque por mais que tenha pego metade, você vai dividir outros 2, então vai ter ainda uma diminuição do risco. Então diminuir o risco é interessante, mas não deixa digamos assim, de acontecer aquilo que eu tô falando. R$1.000, olha só, R$1.000 hoje, R$1.000, pode te fazer ganhar R$1.000 por mês depois. Que coisa de louco, cara. Eu fiquei pensando nisso ontem, eu pensei, mas como é que eu não me dei por conta de certas coisas antes? Né? Nossa, e pensa quem comprou ação a 60 centavos esses tempos. Cara, vocês têm ideia que isso são 100% de retorno? 100% de retorno para um mês? Aí, eu vou colocar o título aqui, 100% de retorno no mês. Os caras ficam pensando meio esse louco, aí fica só mentindo e falando bobagem. Tudo que eu falei aqui, você pode pesquisar. Tem alguma dúvida? Não entendeu? Comenta aqui que eu respondo. Simples. Gostou desse tipo de vídeo? Gostou desse tipo de interação? Escreva aqui aposentadoria. Escreva aqui aposentadoria, que o YouTube vai entender que é relevante esse tipo de conteúdo. Aí eu faço algum mais similar nesse aspecto, tá? Para os próximos vídeos aí eu vou entender, se tu comentar, eu vou entender que esse vídeo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas, e eu percebo, ó, esse vídeo é bom, eu vou ali e faço outro similar. É assim que funciona. Se eu vejo esse vídeo não foi bom, eu não faço mais, entendeu? Mas é isso, dá o joinha então, é isso aí. Valeu!